Boa noite, irmãos. Paz e graça, amém. Quero agradecer aos irmãos que estão presentes, os irmãos que estão em casa. Que bênção ter vocês conosco. Nesse momento nós vamos abrir a Bíblia. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler apenas o versículo 44 até os 51. 13, 44 ao 51. Quero já pedir desculpas, irmãos, porque hoje eu estou bem rouco, garganta está doendo bastante. Pode ficar tranquilo, tá, irmão? Não é Covid, não. É friagem mesmo. A cabeça está um pouco doendo. Mas graças a Deus, hoje de manhã eu falei: Senhor, nada pode impedir de eu estar ali na casa do Senhor, levando a palavra. E glória a Deus, a minha garganta vai arranhar um pouquinho, vai falhar um pouco, mas nós vamos passar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, amém? Mateus capítulo 13, 44 ao 51, que assim então diz a palavra do Senhor. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pela alegria dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro, semelhante ao reino do céu, é o homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. De igual modo, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe. Preste atenção, não é quantidade, qualidade de peixe. E estando cheia, então ele puxa para a praia, e assentando-se, apanha para o cesto os bons, e os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus: entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez a tua palavra foi lida, mas aqui, meu Deus, nós precisamos, ó Deus, da tua presença. O teu Santo Espírito, ó Pai, na verdade é o Espírito Santo do Senhor é quem ministra, é o Espírito Santo do Senhor é que fala. Porque o homem, ó Deus, não tem poder para tocar na intimidade, no íntimo da pessoa. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos escolheu para trazer, para ministrar, para divulgar a tua palavra. E por isso nós buscamos ao Senhor agora, para que o Senhor possa então trabalhar no coração das pessoas, daqueles, meu Deus, que entraram por essas portas, aqueles que estão em casa, aqueles, ó Pai, que durante a semana, ou no decorrer desse mês ainda, ou o dia que alguém por acaso, ó Pai, estiver assistindo através das redes sociais, esta palavra, que ela possa então, ó Deus, tocar no coração desta pessoa, Pai, porque nós cremos, assim como a tua palavra ela revela, que jamais ela cairá por terra, e nós cremos nisso, ó Pai, porque ela vai encontrar um coração sedento. Muito obrigado por tudo. Assim nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, aqui nós vimos que no versículo 44, Jesus ele inicia dizendo: também o reino de Deus é semelhante. Por que Jesus ele vai iniciar dizendo que também o reino de Deus é semelhante? Porque Jesus ele vem numa sequência de parábolas, mostrando a semelhança, mostrando como é o reino dos céus.
Primeiro, querido, Jesus, então, ele vai dizer sobre a parábola do semeador. E todo mundo sabe dessa parábola, e logo depois ele vai falar também sobre a parábola do joio e do trigo. E em seguida ele vai falar, querido, a parábola do grão de mostarda e o fermento. E no versículo 44, então ele vai falar sobre 3 parábolas nesses versos que nós acabamos de ler. Uma ele vai falar sobre o tesouro escondido, o outro ele vai falar sobre a pérola, e o outro ele vai falar sobre a rede lançada então ao mar. O que nós aprendemos então com esta palavra? Qual a ideia que Jesus queria passar para os discípulos, o que Jesus queria mostrar então para os discípulos através dessa parábola? Querido, a primeira coisa que nós aprendemos, quando Jesus vai ensinando, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Preste bem atenção, querido, que Jesus, ele apresenta o reino do céu, ele apresenta o reino de Deus, mais importante de que todas as outras coisas. E ele mostra isso para mim, ele mostra isso para você, ele mostra isso para os discípulos. Ele nos ensina dizendo que o reino de Deus tem que ser, em nossa vida, a coisa mais importante, de mais valor, do que todas as outras coisas. Por isso Jesus, então, ele vai dizer para os discípulos, aqui, queridos, na primeira parábola que fala sobre o campo, ou o tesouro, e a segunda que fala sobre a pérola, ele está dizendo o seguinte: são as pessoas que recebem o evangelho, são as pessoas que recebem a palavra de Deus. E a pergunta que eu quero fazer nesta noite: será que realmente todos que têm recebido então a palavra de Deus, têm agido de forma tal, como está contando Jesus nessa parábola? Será que quando as pessoas, nós como cristãos, como igreja de Cristo, será que de fato nós estamos olhando para os céus, olhando para o reino de Deus, e nós estamos valorizando, querido, a palavra de Deus? Porque, preste bem atenção que, quando ele fala que o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido, aqui dá a ideia que esse homem, ele encontra esse tesouro por um acidente, querido. Praticamente ele tropeçou nesse tesouro. E quantas pessoas que tenham tropeçado, por acidente por aí, talvez alguém vai assistir essa live, por acaso, de repente está aí no seu Facebook, daqui a pouco nós vamos postar aí no YouTube, e por acaso ele está navegando aí nas redes sociais, encontra então essa palavra que pode tocar no coração, por acaso, por acidente, porque talvez você não estava à procura dessa palavra, mas por acaso você olhou, Deus tocou no seu coração e você parou para ouvir essa palavra. Mas preste atenção, querido, que esse homem, o primeiro, ele encontra então esse tesouro por acidente, ele não estava à procura desse tesouro. Mas diz a palavra que quando ele tropeça então nesse tesouro, ele consegue perceber que aquele tesouro era algo de muito valor, a ponto, querido, dele colocar no coração um grande desejo de adquirir aquele tesouro para si. Então diz a palavra que ele sai, sem dizer nada para ninguém, ele esconde aquele tesouro. Significa que ele esconde, querido, o que então está dizendo essa palavra, é que ele recebeu a palavra de Deus, querido. Ele foi abordado por alguém, é como se ele fosse abordado por alguém na rua. Por acaso, querido, de repente foi abordado na rua e a palavra de Deus foi falada, foi pregada para ele através de uma outra pessoa. Mas diz a parábola que, então, querido, ele esconde aquele tesouro.
E ele coloca no coração o seguinte: eu preciso adquirir esse tesouro para mim. E ele fica ansioso, querendo então adquirir esse tesouro. E ele pensa o seguinte: então eu vou vender tudo que tem, eu vou vender todos os meus bens, e vou comprar esse campo, para que eu possa então ter esse tesouro para mim. Jesus um dia disse que nós devemos, querido, largar tudo, abandonar tudo, tomar a cruz e segui-lo. Foi essa a ideia, essa ideia que Jesus então que está passando para nós. Querido, mais uma pergunta eu faço para você. A partir do momento que você um dia aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, você tem feito isso, querido? Você tem abandonado tudo para seguir a Jesus? Você tem entendido que o reino do céu é mais valoroso do que tudo que você tem aqui sobre a terra? Você tem entendido que o reino de Deus é mais valoroso do que o seu trabalho, do que a sua família, do que seus bens, a sua casa, o seu carro, o seu tempo, que é tão valoroso, tão precioso, que é o tempo? Você tem entendido que o reino do céu é mais valoroso do que tudo isso, querido? Olha em sua volta, olha tudo que você consegue almejar, olha tudo que os seus olhos possam alcançar. Você tem que entender que tudo isso, querido, não é nada comparado com o reino de Deus. A decisão desse homem foi vender tudo que ele tinha de valor, porque ele entendeu que aquela joia, aquilo que ele tinha encontrado, aquele tesouro, era de mais valor do que tudo que ele tinha. Então ele coloca no coração, e diz a palavra que ele vendeu tudo e foi então e comprou aquele campo, para adquirir apenas aquele tesouro. É assim que é o reino de Deus. Nós precisamos então, querido, entender que a partir do momento que nós encontramos esse tesouro, que é a palavra de Deus, ela entra em nossos corações, nós precisamos, querido, abandonar aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão com Deus. Porque esse tesouro, querido, ele tem algo a oferecer para nós, coisa que aquilo que nós temos, aquilo que nós adquirimos, não pode oferecer. Mas aquele tesouro, que é a palavra de Deus, esse campo, querido, preste bem atenção que o campo é a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui na Bíblia Sagrada. A minha tristeza é que eu tenho escutado alguns líderes religiosos dizer que a Bíblia Sagrada não é a coisa mais importante. Dá tristeza, querido, de ouvir essas coisas. Ontem mesmo, porque eu gosto, querido, de ouvir tanto coisa positiva, mas também eu quero também ouvir aquelas pessoas que falam coisas negativas, para a gente entender o pensamento de alguns religiosos. E essa pessoa, eu observei que é uma pessoa bem estudada, é uma pessoa culta, uma pessoa que tem talvez vários diplomas, porque eu entendo, eu conheço um pouco dessa religião, e eles estudam muito. Mas a minha tristeza foi quando ele falou o seguinte, que a Bíblia Sagrada não é a coisa mais importante. Ele citou uma coisa que Cristo é mais importante, querido. Mas preste atenção que tem uma coisa diabólica no meio disso. Parece que quando você escuta ele dizendo, Cristo é mais importante do que a Bíblia, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Sem a Bíblia não existe o cristianismo. Então preste bem atenção, querido, que pessoas estão usando o nome de Deus. Até parece que é muito bonito o que ele estava falando, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E esse campo, querido, que esse homem, que Jesus dá a ideia, é a palavra de Deus. E essa joia, esse tesouro, está escondido nessas letras que é a Bíblia Sagrada. Quanto mais, querido, agora preste atenção que a segunda parábola ele vai falar sobre a pérola de um grande negociante, um homem que negociava, e ele está à procura de boas pérolas, e diz a palavra que ele, encontrando então essa boa pérola, ele vende tudo que tinha para adquirir essa pérola.
Agora, querido, preste atenção que é diferente do primeiro. Agora ele está à procura dessa pérola. Querido, a partir do momento que você adquiriu o campo, que você comprou o campo, você sabe que essa joia, ela é preciosa, ela é de grande valor para você. Então, querido, o que você vai fazer? Você vai abandonar tudo e você vai cuidar dessa joia. Você sabe o valor que ela tem e você vai cuidar disso, querido. E a segunda, querido, preste atenção que esse homem estava à procura. Preste bem atenção que são pessoas que um dia recebeu a palavra de Deus. Eles aceitaram. Sim. São pessoas que andam por aí, querido, talvez de igreja em igreja, procurando algo para satisfazer a sua vontade, não acha. Mas um dia, querido, eles vão encontrar Jesus através da palavra. E a partir do momento que eles encontram a palavra, então a palavra está dizendo o seguinte, que essa pessoa vai adquirir essa pérola. E a pérola aqui, querido, é a palavra de Deus. E a partir do momento que ele entende isso, ele vai aprofundar mais na palavra de Deus. Esse campo, ele é aberto para nós, querido. Aqui tem muita joia, muito tesouro escondido para nós. Mas uma coisa mais importante de todos os tesouros que o mundo oferece para nós, é aquele tesouro que Jesus falou, que ele tem um tesouro escondido no céu, desde antes mesmo da fundação do mundo, para mim e para você, para todos aqueles que se rendem a Ele, todos aqueles que aceitam Ele como único Senhor e Salvador da sua vida. Diz a palavra que há um tesouro escondido no céu para nós, guardado no céu para nós, aonde ninguém toma, querido, aonde o inimigo não consegue tocar, porque esse tesouro está reservado para mim e para você. Toma posse dessa palavra, querido. Mas voltando então, querido, preste bem atenção. Quando nós olhamos então para as igrejas, porque eu sempre prego trazendo para as igrejas, eu creio que vocês já perceberam isso. Sempre vou bater nessa tecla, querendo de trazer para a igreja, porque Jesus também, ele veio pregando a palavra, ele veio mostrando, repreendendo as coisas erradas que estavam acontecendo no meio do povo dele. Então nós precisamos alertar a igreja, o povo de Deus. Se você, querido, diz que é um bom cristão, se você fala que é de Jesus, você tem agido dessa forma? Você realmente tem abraçado, tem tratado o que Cristo fez na cruz, o sangue derramado na cruz, por mim e por você? Você tem valorizado de fato o que Cristo fez por você, querido? Eu quero chamar a atenção. Observa, analisa o que Cristo fez por você. Começa a observar o que Jesus fez por você, querido. Nós sempre falamos que é de graça. Sim, eu não fiz nada, você também não. Mas Jesus pagou um preço muito alto. Jesus pagou um preço que talvez eu e você, talvez não, nós jamais teríamos coragem de fazer isso, de dar a vida por alguém. Mas Jesus, ele fez. Ele pagou com preço de sangue. Então, querido, eu quero dizer para você, valoriza aquilo que Cristo fez por você. Jesus é o único merecedor de toda a honra e toda a glória, e todo louvor e toda adoração. Somente Ele. Então, querido, o reino do céu não é apenas uma palavra que sai da boca. O reino do céu, queridos irmãos que estão aqui dentro dessa congregação, você que está em casa ou qualquer outro lugar. O reino do céu, querido, não é apenas isso que você está vendo em nossa volta. O reino do céu é algo de muito valor. O reino do céu, querido, o próprio Jesus mostra, é como então se fosse uma joia, é um tesouro que não tem preço em dinheiro, é algo que dinheiro não paga, querido. É algo, querido, que esse homem, ele olha para aquele tesouro, e ele viu que aquele tesouro é algo de muito valor, que dinheiro nenhum paga, querido. Assim você também tem que olhar para o reino de Deus. É o seu coração. O reino de Deus, querido, é aqui, em nossa vida. Ele precisa reinar em sua vida.
Ele precisa reinar em seu coração. Deus precisa trabalhar em sua vida. Você precisa então permitir que Deus venha reinar em sua vida. A partir do momento que você entende isso, querido, a sua vida começa então a ser diferente. Há uma diferença para você. Começa então a mergulhar na palavra de Deus. Você sabe por que muitos crentes ainda não têm coragem, não tomou a posse de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, querido? Infelizmente, as igrejas estão ficando sem Bíblias. Estão ficando sem Bíblias. Os cultos estão acontecendo, mas as Bíblias às vezes estão ficando escassa dentro da igreja. Não sei nem se é essa palavra. Mas aonde estão as Bíblias dos cristãos? Traga a sua Bíblia de papel. Saia na rua com a sua Bíblia de papel. Não tenho nada contra a Bíblia no smartphone. Não, querido, não estou falando contra isso não, pelo amor de Deus. Porque Bíblia, a palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto no papel, quanto no smartphone, no computador, qualquer lugar, a palavra de Deus. Mas, querido, quando você usa aquela Bíblia de papel, que você sai na rua, você tem a alegria de mostrar o tesouro. Aquele tesouro que está escondido aqui, tem um grande tesouro, eu carrego ele. É a palavra de Deus. Querido, nós temos que mostrar que nós somos de Jesus. As pessoas têm que olhar para nós na rua e falar: ali vai um crente, ali vai um servo de Deus. Porque o smartphone todo mundo usa. Basta ter aí R$1.000 e poucos, compra um telefone. Mas a Bíblia não. Esse tesouro é só para aqueles que de fato querem adquirir ele. Então não esconda, querido. Você sabe por que muitas pessoas ainda não têm a vontade de estudar na Bíblia? Porque não entendeu que ali há um tesouro escondido. Eles não conseguem olhar para a Bíblia como um tesouro. Eles não conseguem ver o reino de Deus, um verdadeiro tesouro. Porque o coração dessas pessoas ainda está no tesouro da terra, não no tesouro guardado no reino do céu para nós. A partir do momento que as igrejas, o povo entender que há um tesouro escondido naquele campo, que é a Bíblia Sagrada, eles vão começar então a estudar essa palavra. Eles vão começar a querer adquirir o que está escondido ali. Então peça a Deus para que abra a sua visão espiritual, para que você possa sentir o desejo de estudar a palavra de Deus. E não cai nessa onda, nessa falsidade, nesses lábios mentirosos desse líder que está falando que a Bíblia não tem valor. Querido, sai fora. Se você pertence a essa religião, pula fora. Sai fora. Estou te dando um conselho. Um conselho de amigo agora. Se lá na sua igreja, se você tem um líder, se você é dessa igreja, que esse líder está falando que a Bíblia não tem valor, não tem tanto valor assim, eu vou te dar um conselho. Você quer ir para o céu, você quer morar com Cristo, você quer passar a eternidade ao lado de Jesus? Então sai fora. Não segue esse líder, mas segue a Jesus. Segue a Jesus, filho. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Se na sua igreja não use a Bíblia, pula fora. Observa se o pregador, a pessoa que está ali na frente, ele está mergulhado na palavra de Deus. Observa se o pregador, querido, ele come a palavra de Deus. Observa se realmente ele usa a Bíblia Sagrada. E não tem medo de dizer o que é pecado, o que a Bíblia diz que é pecado. Porque não adianta querer também usar a Bíblia e não ter coragem de passar para a igreja o que é certo e o que é errado. Quando chega naquelas folhas, aonde vai de encontro, né, onde bate de frente com o pecado da igreja, contra a idolatria da igreja, aquele líder ele pula fora. Eu peço para você, e uma delas, a principal, é a vida eterna.
Semelhante esse, querido, também. O último assim para encerrar então. Assim diz Jesus. Preste bem atenção nesse outro. De igual modo, o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe. E arrastando então, ela, quando estiver cheia, ele puxa para a praia. E assentando-se, apanham para o cesto os bons, mas os ruins ele lança fora. Assim, preste bem atenção, ele lança então ela fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Disse então Jesus: vocês entendem todas essas coisas? Os discípulos disseram: sim, Senhor, entendemos. Preste bem atenção, querido, o que Jesus está dizendo nessa parábola. A primeira coisa que eu entendo aqui, querido, que a primeira e a segunda, tanto do tesouro quanto da pérola, ali é para as pessoas que recebem a palavra de Deus. Quando você recebe a palavra de Deus, ou eu estou pregando para você aqui agora, se você entendeu a palavra de Deus e tomou posse da palavra, agora você tem sede da palavra, você quer ter a vida eterna em Cristo Jesus, você quer ir para o céu, você quer morar, passar a eternidade com Jesus, então você agora vai mergulhar na palavra, esse campo, essa pérola preciosa que está ali na palavra de Deus. Você vai buscar conhecimento e sabedoria na palavra de Deus. Agora preste atenção que esta última parábola, ele está dizendo que é semelhante a uma rede lançada no mar, aonde vêm os peixes de todas as qualidades. Aqui são tantos para os que recebem a palavra, quanto os que pregam a palavra. Mas preste atenção, querido, eu tenho observado que, quando nós fazemos uma análise da vida das pessoas, né? Quando a gente vai pregando, a gente vai observando, a gente vai pesquisando, vai vendo, uns acreditam, outros não acreditam, outros parece que tem mais fé do que o outro. Eu fico imaginando que está todos, querido, nessa rede, sendo arrastados. Nós estamos todos juntos nessa rede. Aqui vai ter pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam. Todos estão indo para um lado só. Mas preste atenção, querido, que o negócio não é simplesmente seguindo na mesma direção. A situação é quando você vai chegar, que vai fazer a escolha. Preste bem atenção. Jesus está dizendo então, que todas as qualidades serão arrastadas junto nessa rede. A palavra de Deus está sendo pregada. Pessoas estão vindo junto. Pessoas entram por essa porta, sentam nesse banco, ouvem a palavra, passam a vida toda sentado nesse banco e não se rende a Jesus, mas está junto. Outros não, outros se rendem a Jesus, tomam posse da palavra e começam então a fazer a vontade de Deus. Outros não acreditam, mas todos estão dentro dessa rede. Mas diz a palavra de Deus, que quando chega na beira da praia, então ali eles vão fazer a separação. Tanto os bons serão lançados no cesto, e os ruins serão lançados fora. Significa o que Jesus está dizendo? Assim também será no último dia. Os anjos vão descer. Vai haver a separação entre os maus e o justo. O convite que Jesus faz para você nesta noite, o convite que Jesus faz para você nesta noite, é para que você então, querido, junto nesta rede, no meio das pessoas boas, no meio das pessoas ruins, junto com aqueles que acreditam, com aqueles que não acreditam, aqueles que adoram a Deus, aqueles que não adoram a Deus, estão todos juntos. Mas preste atenção, um conselho que a Bíblia, através de Jesus Cristo, está dando a você, é que você
mesmo dentro dessa rede que está sendo arrastada, mesmo no meio de tantas pessoas pregando o evangelho por aí, dizendo que vai ser assim, outro diz que é daquele jeito, mas Jesus está falando para você nesta noite: permanece firme, crendo somente nele, fazendo somente a vontade de Deus, para que quando chegar no último dia, querido, quando for o momento que ele vai dar ordem aos anjos, porque diz a palavra que os anjos vão descer, os anjos vão chegar e vão fazer a separação, os bons vão ser levados para a glória eterna, sim, e vai receber o tesouro que está guardado, antes mesmo da fundação do mundo, está guardado em Cristo Jesus para mim e para você, se você é aquela pessoa que aceitou Jesus como único Senhor e Salvador. Mas aqueles maus, aqueles que não quiseram nada com Cristo, aqueles que tropeçaram naquela joia, aqueles que tropeçaram naquele tesouro, mas não fizeram pouco caso daquele tesouro. Eles viram que aquele tesouro era algo de valor, mas deixou passar, e continuou com aquilo que tinha, dentro. Ele não desfez daquilo que tinha, ele não se interessou, querido, de deixar tudo para ficar com esse tesouro de mais valor. Ele não valorizou esse tesouro, mas ele valorizou o tesouro da terra. Então essa pessoa será lançada no lago de fogo, porque ele não valorizou o tesouro. O tesouro é Jesus Cristo, querido. É a palavra de Deus. Busca Jesus enquanto há tempo. A oportunidade é agora. Cristo está dando oportunidade para você nesta noite. Talvez você já tenha o conhecimento da palavra. Talvez eu estou falando para você aqui nesta noite, você já tem o conhecimento da palavra. Você já tropeçou nesse tesouro, eu sei que já. Mas você não valorizou. Mas ele está lá te esperando. O campo é seu. Se você quiser, você vai buscar, porque esse tesouro é seu. Basta você tomar uma decisão e falar: não, eu quero largar tudo, e eu quero somente esse tesouro para mim. Jesus está falando para você nesta noite, através da palavra, querido, que ainda há tempo. Você sabe que você tropeçou nesse tesouro. Você sabe, porque você tem conhecimento da palavra, mas você fez pouco caso da palavra. Você está fazendo pouco caso da palavra. Você não tomou posse das bênçãos de Deus sobre a sua vida. O Senhor tem tanto a fazer por você, mas o que você está fazendo para Deus? O seu corpo é templo do Espírito Santo. E o que você está fazendo com esse corpo? Sabe? Ele quer reinar em sua vida, mas você tem impedido o Senhor reinar em sua vida. Tem tanta coisa escondida dentro de você, querido, que nem mesmo você sabe. Tem tanta coisa boa escondida aí dentro de você, que o Senhor quer trazer à luz, às claras. O Senhor quer reinar em sua vida. Aceita Jesus reinar em sua vida nessa noite. Esse mundo das drogas, da prostituição, não leva a lugar nenhum a não ser o inferno. O mundo da idolatria, querido, é algo que tem aborrecido o coração de Deus. Deus fica triste, querido, a Bíblia está repleta disso. O Senhor fica triste. O Senhor fica aborrecido com isso. Se rende a Jesus. Mais uma vez você tropeçou nesse tesouro, mas você não deu valor, você não deu a mínima por ele. Você virou as costas, porque para você o que você tem é mais valoroso do que o reino de Deus. Não faça isso, porque simplesmente você vai ter somente isso que você tem. A sua glória
será aqui na terra. Tudo que você quiser conquistar, você vai conseguir, mas não vai passar daqui, porque você está valorizando apenas o tesouro da terra, mas esse que Jesus tem escondido para você. Só basta você fazer uma coisa, não tem como você ficar com os dois, isso não tem jeito. Você vai ter que fazer uma escolha, um ou outro. Para você adquirir esse tesouro que está escondido, esse campo, você precisa então abandonar as outras coisas. Só assim você consegue então adquirir esse campo. E adquirindo esse campo, querido, o tesouro é seu. Qual é a decisão sua nessa noite? Você quer ficar com o tesouro da terra, esse que você tem no coração? Ou você quer voltar e tomar posse desse campo, porque você tropeçou nesse tesouro? Ele é seu. Deixe então esse de lado e adquire então esse campo para que esse tesouro possa ser seu. O Senhor está te oferecendo nessa noite. Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? O reino de Deus, querido, não é uma brincadeira. O reino de Deus é algo de muito valor, que não tem nem como você comparar. Mas para você ter assim uma ideia, é isso que Jesus está falando. O reino dos céus é mais valoroso do que tudo que você tem, até mais de valor do que a sua própria vida, porque a sua vida pertence a Deus. Então se rende a Jesus enquanto há tempo, porque Ele fez uma pergunta para o discípulo: vocês entenderam tudo isso? E a pergunta que eu faço nessa noite para você é a mesma. Você entendeu o que Jesus está falando para você nessa noite? Talvez essa possa ser a única oportunidade sua. Talvez esse é o único momento que você tem ainda com Cristo. Nós não sabemos o momento que Ele vai nos chamar. Mas quando essa rede chegar na praia, querido, você quer ser colocado no cesto como justo? Ou você quer ser lançado no lago de fogo, de enxofre? Ou uma palavra mais clara, ou você quer ser lançado no inferno? Não é isso que Jesus quer para você, não é isso. O Senhor quer que você seja colocado ao lado dEle. O Senhor quer que você passe a eternidade ao lado dEle. Mas a oportunidade é agora, porque todos nós estamos dentro dessa rede. Mas eu posso fazer a diferença dentro dessa rede. Sim. A rede é esse mundo. Esse mundo, querido, aonde ao meu lado, junto comigo, até mesmo dentro de algumas igrejas, até mesmo dentro da nossa igreja, tem pessoas que de fato não se rendeu a Jesus ainda. Até mesmo aqui dentro da congregação há pessoas, eu sei que há pessoas, que tropeçou nesse tesouro, mas ainda não despertou a curiosidade de entender que aquele tesouro é de grande valor. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que eles entenderem, querido, eles vão adquirir esse campo. E eu convido mais uma vez a você, a igreja, todas as igrejas, você que está me ouvindo, tira um tempo para a palavra de Deus. Tira um tempo, querido, para você ler pelo menos 2 capítulos por dia da palavra de Deus. Se você ler 1 capítulo por dia da palavra de Deus, você vai levar 2 anos para ler a Bíblia. Se você então tirar um momento para ler 2 capítulos, é 1 ano para você ler a Bíblia. Se você então ler 4 capítulos, 6 meses, né, para ler a Bíblia. Não é difícil, querido.
Mas é porque ainda você não entendeu que naquele campo ali, que nesse campo, querido, nesse campo está o tesouro escondido para você. Aqui você tem alegria, aqui você tem paz, mansidão, aqui você se torna justo, ali você tem vida eterna. Você que precisa consertar a sua vida com Deus. Não adianta você passar a vida toda dentro da igreja, querido, se você está com a vida toda bagunçada, dizendo, eu sou crente, eu sou da igreja batista. Não, não, não. Essa placa aqui não vai salvar você não, filho. Você está equivocado com isso. Tem pessoa que está passando a vida toda dentro da igreja e não conserta a vida. Tem vida dupla. Tem marido que trai a esposa, tem esposa que trai o marido e diz que é crente. Não, querido. Não chega lá. Você também está dentro dessa rede. Começa então a mudar a sua vida, começa a consertar, ou melhor, começa não, toma atitude de se consertar. Toma atitude de chegar diante do Senhor e resolver sua vida com Deus o mais rápido possível. Porque uma hora essa rede vai chegar na praia. Mais cedo ou mais tarde, não sei qual o dia, nem qual a hora, mas eu só sei de uma coisa, ela está sendo arrastada para a praia. Ela está sendo levada para a praia. Significa que Jesus já está perto para voltar, próximo, na porta. Ele vai dar ordem dos seus anjos ao nosso respeito. E o que você tem feito? Sabe por que você ainda não se consertou, querido? Você não se consertou? Porque você também é uma pessoa que tropeçou nesse tesouro, mas ignorou o tesouro. Porque o seu tesouro é isso que você tem. O tesouro seu é isso que você tem. Sendo que Deus está falando, eu posso te dar algo de valor. Pensa no que eu falei. Toma posse da palavra de Deus. Amém? Vamos falar com o Senhor. Pedido de oração, Anéia Ramos pede oração para sua mãe que está passando muito. Está passando mal? Ela não está bem, né? Então tá, nós vamos estar orando por ela. E os demais também. Você que está em casa, que está passando um momento difícil. Talvez você não teve coragem ainda de digitar aí, mas você pode então ir na sua casa. Você mesmo pode falar com Deus, nós vamos orar junto com você. Mas não deixa de tomar posse da palavra. Nós vamos encerrar o culto agora orando. E cremos, ó Deus, que vidas vão se render ao Senhor nesta noite para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós chegamos na Tua presença, Pai. Senhor, meu Deus, são tantas coisas, meu Pai, que têm acontecido, mas nós cremos, ó Deus, no Teu poder, na Tua graça, Tua misericórdia. Nós temos sim, ó Deus, clamado ao Senhor pela salvação
salvação, ó Pai, dessa humanidade. Sabemos, ó Deus, que nem todos querem ter um compromisso com o Senhor. Mas nós sabemos, ó Deus, que um dia o Senhor vai voltar. E por isso, ó Deus, nós entendemos que nós temos que estar pronto para que, quando o Senhor dá ordem a teus anjos, nós possamos então ser levados junto para a glória do Senhor. E por isso, meu Deus, eu quero pedir agora em nome de Jesus, abra a visão espiritual da tua igreja, abra a visão espiritual das pessoas que estão acompanhando. Eu tenho pedido todos os dias, o Senhor sabe disso, para que o Senhor venha abrir, manter minha visão espiritual aberta. Sim, ó Deus. E nos ajuda, ó Deus, a ter esse relacionamento com o Senhor através da tua santa palavra. E que essas palavras, ó Deus, que esse líder, ó Pai, tem divulgado, esse líder tem falado que a palavra a Santa Escritura não é de valor, não tem tanto interesse, Pai, que seja caído por terra em nome de Deus, ó Pai, em nome de Jesus, joga por terra essa palavra, Pai. Ele está acabando, ó Deus, ele está destruindo as ovelhas dessa igreja, ele está destruindo o coração dessas pessoas, meu Deus. Por isso, ó Pai, eu clamo, ó Deus, pelos irmãos dessas igrejas, eu clamo pelas pessoas que entram nessas igrejas, meu Deus, estão ali, meu Deus, sendo enganada por essas pessoas, mas em nome de Jesus, meu Pai, abra a visão espiritual dessas pessoas. Eles têm uma fé maravilhosa, a crença deles é linda. Por isso, ó Deus, no momento que eles entenderem a tua palavra real como ela é, o dia que ele descobrir esse tesouro, o dia que essas pessoas, ó Pai, descobrir esse tesouro, eu tenho certeza que eles vão tomar posse desse tesouro, Pai. Porque é lindo a fé dessas pessoas. Mas eles têm que entender que essa fé, ela tem que ser somente dirigida ao Senhor, somente ao Senhor, crer somente no Senhor. Aquele que crê em Jesus Cristo será salvo, não é crer em outras pessoas. Todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que têm Jesus, todos aqueles que aceitam Jesus, o único, e adora, se prostra, se joelha somente diante de Jesus, não de uma imagem de Jesus, mas se dobra o joelho, se dobra em espírito a Jesus. Ele tem a vida eterna. Ele não vai ter, ele já tem a vida eterna garantida. Então por isso, ó Deus,